Olá, queridos amigos. É, Bem, eu publiquei esse bloco aqui agora no Facebook e muitas pessoas gostaram. Mas deixa eu contar um pouco a história, por que eu fiz esse bloco. Porque esse é uma amostra, não é o bloco oficial do projeto, ok? Porque eu costumo, antes de iniciar um projeto, quando sou eu que desenho os blocos, eu primeiro faço uma amostra para me depois sim ir pro original, dizendo assim, né? Então, como eu estou falando para vocês, eu fiz primeiro uma amostra, né? E fiz as medidas e também vi uma maneira bem mais fácil de eu fazer o bloco, né? Mas esse que vocês estão vendo, ele é uma amostra, tá bom? Porque o projeto oficial que eu estou fazendo, ele vai ser em tecidos sólidos, ok? E então o projeto vai ficar todo colorido, né? Dizendo assim. Então, olha só, como vocês gostaram, eu venho aqui passar o tutorial para vocês, ok? Então, deixa eu botar aqui ao lado. Vocês vão ter acesso a essa folhinha, que são as medidas e cortes que vamos necessitar para o nosso bloco. A finalização do nosso bloco é de 12 polegadas e meia, sim? Então tá um tamanho legal, né, para vocês aí usarem a criatividade de vocês, perdão, como uma colcha, um caminho, né, uma almofada, etc, né? Então, olha só, primeiro, antes da gente começar os nossos cortes, vamos entender aqui o nosso esquema, né, do nosso projeto. Ok. Aqui, sabemos que isso é fundo, fundo e fundo, né? Então, aqui, o fundo que vocês escolherem, da preferência de vocês, né, vamos necessitar 4 quadros de 3,5 polegadas. Desse nosso triângulo de fundo, vamos precisar de uma tira de 3/4, ok? Para esse detalhe, são 4 retângulos de 2 polegadas e 7,5, ok? 4 retângulos de 2 polegadas por 7,5. Para esse triângulo, que é um outro detalhe, uma outra cor, são 4 retângulos de 2,25 por 4/3, ok? Para esses triângulos, que vem sendo esse bloco, são 2 quadros cortados na diagonal. Mas lembrando que essa cor desse bloco, que vem sendo esse amarelo, tem que ser a mesma cor desse retângulo aqui de 2,25 por 3/3. Sim? Para esse triângulo, que já é uma outra cor, são dois quadros de 3/7 cortado na diagonal. Como esse também de 3 polegadas, que é cortado na diagonal. Ok? Então aqui agora, vamos passar para a nossa sequência de corte e ver como vocês vão fazer aí, tá bom? Agora aqui nos nossos cortes, né, que tá pedindo aqui o nosso esqueminha do nosso bloco, bem, vamos começar com essa tira de 3/4, sim, que eu já cortei a minha tira para fazer esses triângulos, ok? E também vou explicar para vocês por que eu faço dessa maneira,
ok? Então, eu já tenho a minha tira de 3/4, sim? Vou abri-la, lembrando que os nossos tecidos estão engomados. Eu já cortei a minha tira, eu vou tomar uma linha da minha régua que seja no ângulo de 45 graus. Vou colocar sobre a base do tecido, né? A base que eu digo aonde eu cortei. E vou cortar aqui, ó. Sim? E depois, ó, eu vou tomar uma linha da minha régua. Vou colocar sobre a diagonal que eu cortei. E bem aqui, ó, na pontinha, né? E corto. Eu já tenho um triângulo, ok? Então, eu vou precisar de 4, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Coloquei, ó, na linha da régua. E vou cortar. Aqui, ó, eu já tenho os 4 triângulos que eu cortei. E agora eu vou explicar para vocês por que eu corto dessa maneira. Bem, da maneira tradicional, a gente está acostumado a cortar um quadro, né? E recortá-lo na diagonal. Na maneira tradicional, ok? Então, como esses vão entrar aqui, né? E sabemos que se está cortado na diagonal, a tendência disso aqui é esgarçar, né? Então, quando a gente vai montar o bloco na colcha, o bloco fica todo desalinhado, né? Porque isso está cortado enviesado, sim? Então, eu não corto os meus blocos quando eu vou fazer algo e quando tem esse triângulo, eu corto dessa seguinte maneira que eu ensinei aqui para vocês, ok? Então, por isso que eu corto dessa maneira, porque essa elasticidade é menos que se eu fosse cortar na diagonal. Estamos bem? Ok. Então, olha só, eu já tenho aqui meus 4. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar esses triângulos na medida exata que eu vou precisar para o meu bloco. Então, olha só, aqui, ó. Aqui, nessa margem do triângulo, nessa pontinha, eu vou botar sobre a linha da régua e vou, ó, colocar aqui, ó, em 5 e 1/8. Ok? Depois que eu tenho a certeza que está em 5 e 1/8 sobre a margem da régua e a margem do triângulo, eu corto. Vou tirar esse pedacinho. E aqui o nosso triângulo já vai ficar a medida exata para o nosso bloco. Então, eu vou fazendo os 4, tá? Lembrando que é em 5 e 1/8. Ok, eu já tenho aqui os meus 4 triângulos. Eu vou trabalhar com ele no meu bloco. Vou colocar aqui ao lado. Então, olha só, com esse sobrante e essa sobra da nossa tira de 3/4, vamos cortar 4 quadros de 3,5 polegadas, ok? Então, deixa eu pegar aqui uma outra régua e vou alinhar essa faixa, cortar, né? Em 3,5, porque agora os quadros são de 3,5.
3,5. Bem, aqui já temos os 4 quadros de 3,5 polegadas, ok? Então, deixa eu colocar aqui ao lado. Já temos os nossos triângulos e os nossos quadros. E sobrou isso da nossa faixa, que a gente cortou de 3/4. Então, voltamos aqui a nossa folhinha e vou mostrar para vocês que vocês identifiquem quem é quem aqui, né? Eu aqui, no caso, para esse detalhe desse triângulo, eu escolhi esse laranja. Para esse triângulo em amarelo, eu escolhi esse verde. Então, lembrando que o retângulo é de 2 polegadas por 7,5. Esse, que é o nosso triângulo, vai ser retângulos de 2,1/4 por 4/3. Então, como desse bloco do centro, né, segue com a continuação da cor, ele precisa de 2 quadros de 3 polegadas cortado na diagonal. Eu já tenho aqui, ó, 2 quadros. Sim. Aqui eu vou, no quadro do centro, eu vou usar, que é um quadro de 3,5 polegadas, eu vou usar esse roxo, né? E nesse verde, que vem sendo os triângulos de 3/7/8, que são quadros, né, de 3/7/8 cortados na diagonal, e eu tenho aqui esses dois, ok? Então, agora, vamos iniciar com esse aqui, ok? Vou colocar aqui ao lado. Então, eu agora, na minha máquina, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse aqui, só mesmo para vincar. E vou dobrar esse aqui também, para vincar aqui, para me saber onde é o centro, né? Encontro o meu centro e vou costurar aqui, de fora a fora, nos 4, ok? Eu vou costurar o meu e volto com vocês. Eu aqui, ó, eu já costurei, né, os meus retângulos. Mostro aqui para vocês, ó, eu abri a minha costura, dei um leve corte aqui, para ajudar a abrir as costuras, e levei ao ferro, só pressionei, não arrastei, tá? Então, agora vamos fazer esse corte nesses retângulos. Eu vou pegar aqui a minha régua, tá? Sobre essa margem aqui do tecido, eu vou colocar no ângulo de 45 graus, bem aqui, ó, na pontinha, pode ser com um espaço de 1/8, e vou cortar. Sim? Cortei. Vou girar. Eu vou precisar desse ângulo aqui agora. E vou colocar na linha da minha régua, na medida de 5,1/8. Sobre a pontinha daqui, ok? Então, vamos lá. Eu já estou alinhado no ângulo do meu triângulo e na pontinha aqui na medida de 5,1/8. E corto. Esse corte eu vou fazer nos seguintes retângulos aqui também. Aqui eu já tenho meus triângulos, né? Que vem sendo esse triângulo,
ok? Vou colocar aqui ao lado. Deixa eu tirar esse daqui. Bem, aqui eu já tenho o meu centro, que é um quadro de 3,5. Aqui são os quadros de 3/7/8, que são cortados na diagonal. Vou cortá-los. Aqui eu tenho os dois quadros para fazer os nossos triângulos do nosso bloco do centro, que são os quadros de 3 polegadas. Lembrando que tem que ser a mesma cor da pontinha do triângulo que a gente fez com os retângulos, ok? E vou cortar na diagonal. Quando vocês cortarem qualquer coisa na diagonal, deixa eu fechar o cortador, senão eu vou cortar o triângulo. Geralmente, a gente corta assim, né? Com o cortador assim. Quando vocês forem cortar, inclina ele um pouquinho para a diagonal, não tanto, só um pouquinho, para ele realmente ficar rente à régua, né? Porque geralmente a gente coloca assim, e muitas pessoas coloca e corta assim, não, ó. E quando corta assim, geralmente sai assim, ó, um pouquinho torto, né? Então, se vocês inclinam um pouquinho o cortador, fica mais rente e juntinho à régua, ok? Então, vamos aqui cortar esse. Aqui eu já tenho os meus triângulos, né? Eu aqui agora, em todos os meus triângulos, eu vou usar a minha régua, essa, para fazer a margem da costura, né? Para recortar. Bem, eu acho que vocês já viram aí em algum vídeo meu, né? Eu aqui costumo trabalhar com 2 réguas de margem de costura, né? Que é a régua do gatinho, dizendo assim. Tem a de Martha Mitchell e essa é de Judy Martin. Essa reguinha, ela só serve para fazer margem de costura em ângulo 45, ok? Então vamos dizer assim, ó. Se caso eu tenho um triângulo, eu posso colocar aqui, ó, juntinho. Deixa eu botar aqui o triângulo para que vocês possam ver. Se eu ponho aqui na linha pontilhada, eu eliminando esse, já fica exato a margem da costura. Então depois eu arrasto para cá e corto esse lado, ok? Se caso o meu triângulo for assim, eu posso usar esse triângulo aqui, ó. Tá? Então aqui nas flechinhas, nessas flechas que vocês estão vendo aqui, essas flechas indicam que é o lado, o fio do tecido, né? Para onde o tecido esgarça, né? Então, ó, se eu coloco aqui, na minha linha pontilhada, certinho, elimino isso aqui e já fica a margem da minha costura. Então, se eu trago para cá, coloco aqui e elimino esse, ok? Essas esquinas
essas esquinas, essa esquina, essa esquina, essa esquina, são para os nossos losângulos, né? Que a gente faz as nossas estrelas, né? As Lone Star, né? Então a gente coloca da seguinte maneira: sobre a margem da régua, né? Ó, sobre a margem da régua e sobre a linha pontilhada, eu vou eliminar esse aqui, né? Então essa forma aqui que a gente corta é a régua de Martha Mitchell, que é a conhecida a régua do gatinho, traz essa pontinha, tá? Eu prefiro trabalhar com essa pontinha, sim, mas isso vai do gosto de cada um. Então eu vou cortar todas as pontinhas dos meus triângulos e depois eu volto com vocês, tá bom? Eu aqui, ó, já cortei todas as pontinhas, né, dos meus triângulos, né? Então agora vamos para a montagem do nosso bloco, ok? Vamos começar com esse bloquinho aqui, ó, do centro, né? Então vamos pegar o nosso quadro de 3,5 polegadas. Esse verde vem correspondendo esses triângulos, né, que foram de 3 polegadas, cortamos na diagonal. Então vamos costurar da seguinte maneira: primeiro eu vou costurar esse, depois eu vou costurar esse. Vou abrir a minha costura sem levar ao ferro e depois eu vou costurar esse e depois esse. Vou abrir a minha costura e vou dar uma leve passada, pressionando. Eu vou costurar esse bloco e volto com vocês, tá bom? Aqui eu já tenho o meu bloquinho do centro, né? A medida dele fica finalizada em 4/3/4, ok? Então aqui, ó, eu abri a minha costura, dei uma leve passada, né? E quando vocês forem costurar aqui, vocês põem aqui, ó, um alfinete ou uma agulhinha, porque lembra que essas costuras estão na diagonal. A tendência é ceder quando a gente coloca na nossa máquina, né? Sempre cede, né? Porque como está na diagonal. Então aqui eu já passei, né? A medida finalizada é 4/3/4. Aqui nesse que tem a união, vocês vão fazer esse corte aqui, ó. Deixando como 1/8. Isso para quê? Para quando a gente fazer a nossa união, né? Juntar, para que essa costura não fique tão bruta, né? Então, ó. E vamos dizer assim, geralmente as máquinas eletrônicas, né? O ponto que ela dá pra gente é 2,5, né? Então vocês diminuam um pouquinho o ponto, põe em 2 ou 1,9 alguma coisa, né? Para que as costuras não arrebente e nem abra. Então eu já cortei, né? Vou colocar aqui ao lado. Então agora vamos começar com vamos começar com outro passo do nosso bloco. Vamos pegar os nossos quadros de 3,5 polegadas. Aqui para esse eu escolhi o vermelho aqui que eu tenho. E vou costurar da seguinte maneira. Vou colocar sobre esse e vou costurar de fora a fora. Quando vocês fizerem os de vocês, levem a folhinha de vocês para vocês costurarem e ver para que sentido vocês vão costurar, ok? Então, eu vou costurar esses 4
e volto com vocês. Eu aqui, ó, eu já costurei, né? Essa minha tampa, que são os quadros com esse triângulo. Eu não passei, tá? Eu só mesmo costurei e abri as costuras. Agora vocês devem estar me perguntando assim, ué, mas o tecido é preto, por que ele está costurando com linha branca? Ok? Eu estou costurando com a linha branca porque a tensão da minha máquina, tanto da bobina com a tensão da máquina, elas estão exatas. Então eu posso costurar com linha clara e não me aparece a costura, ok? Mas vocês usam uma linha que seja da cor e de acordo ao fundo que vocês forem trabalhar. Então, olha só. Aqui já temos essa etapa. Agora vamos pegar os nossos triângulos. Esse, né, que está combinado com uma outra cor. E vamos costurar eles aqui. Quando vocês forem costurar esses triângulos, ó, eles estão na medida exata. Coloca aqui uma agulhinha, né, para que não tenha escape, né, para que não se escape. E vamos costurar de fora a fora. Vou costurar os meus 4 aqui e volto com vocês. Eu aqui, ó, já costurei aqui, né? E já abri a minha costura. Eu não passei, ok? Já fizemos essa etapa, né? Então, aqui, ó, como a gente também fez nesse aqui, esse cortezinho, a gente nesse aqui, ó, nessa união, também vamos fazer esse corte, ó. Dessa maneira. Já fiz os meus cortes. Eu agora aqui, ó, eu também já falei dessa reguinha aqui para vocês. É uma régua de Olfa, que ela é de 12 polegadas por 1,25. E esse 1/4 está desenhado para fazer marcação de margem de costura. Esse 1/4 não está desenhado para cortar a 1,25, ok? Então, ó, na frente desse, sobre a união, vamos fazer uma marcação. Nos 4. Eu já fiz a minha marcação, lembrando que essa medida fica de 4/3/4, ok? Então aqui, ó, vamos para a montagem, não? Então eu sei que um é aqui, não? E o outro é aqui. Deixa eu girar ele assim, não? E outro é aqui. Esse vai entrar aqui. Aqui, deixa eu colocar isso aqui ao lado. Esse e esse. Eu posso começar com esse, com essa diagonal ou com essa diagonal, ok? Então, olha só. Como eu fiz a marcação nesse, eu vou começar com essa diagonal, tá? Eu vou botar ele aqui. Vou pegar minha agulhinha
vou na união da costura e vou na união da costura da minha marcação, ok? Eu centrei e vou colocar uma agulhinha desse lado e outra agulhinha do outro lado, para que isso não escape e fique a minha costura batendo de acordo costura com costura. Eu retirei o meu centro, vou colocar aqui sobre a margem, né? Ó. E essa que eu retirei, eu vou colocar aqui. E vou costurar de fora a fora, sim? E vou fazer a mesma coisa com esse que corresponde a essa diagonal. Vou costurar e volto com vocês. Eu aqui, ó, eu já fiz a minha costura. Né, ó. As minhas uniões ficaram perfeitas. Vocês seguindo essas dicas que eu estou passando para vocês, os de vocês também vão ficar perfeito na união, ok? Então agora vamos para essa sequência, né? Para depois sim dar a finalização ao nosso bloco. Como a gente usou o auxílio da nossa reguinha, né? Essa, né? Das margens de costura, eu vou, ó, costurar esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então aqui, ó, eu vou colocá-lo aqui. Vou colocar uma agulhinha. Então, como eu sei que a minha costura é aqui, não é aqui, né? Porque às vezes a gente se confunde. Se vocês percebem, ó, quando a gente usa a nossa reguinha de margem de costura, fica sempre aqui, ó, uma esquininha aqui. Nessa esquininha, que dizendo assim, ó, eu vou encaixar esse aqui. Ok? Ó, e a medida está exata. Sim? Então eu vou costurar de fora a fora as minhas 4 peças, essas que são os meus triângulos. Depois que eu costurar os 4, eu volto com vocês, tá bom? Eu aqui, ó, eu já costurei os meus triângulos, né? Então agora vamos para a finalização do nosso bloco, né? Então, ó, eu vou colocar esse com esse, né? Vou virá-lo. Eu primeiro vou aqui na união da costura. E vou também na união, e é onde eu fiz a minha marcação de 1/4. Vou primeiro centrar isso. Vou colocar uma agulha de um lado. Aqui, pera, peguei 2. E prendo aqui. Pego outra. Coloco do outro lado. Retiro. Vou colocar sobre essa união. Lembrando que eu não passei ainda essas minhas peças, tá? Como elas estão todas cortadas em diagonal, eu só deixo para passar no final. Eu só passei o bloco do centro, tá? Então aqui, ó, lembrando aqui, ó, de botar aqui, ó, certinho, né? Ponho aqui uma agulhinha. Aqui nessa união também. Como eu vou começar a minha costura?
daqui para lá, eu coloquei a minha agulha aqui, não coloquei nesse, né? Essa sim, eu centrei, então eu coloquei nesse, sempre no primeiro, na primeira dobra da união. Não coloque nessa aqui não, hein? Porque senão a máquina, com o dente da máquina, vai escapar, tá? Eu aqui vou, ó, também na pontinha aqui da minha margem de costura que eu cortei com a minha reguinha e vou costurar de fora a fora. Lembrando que esses cortes estão feitos na diagonal, a tendência é esgarçar. A costura na diagonal, ela é ingrata, né? Porque se a gente não tem malícia em costurar, as costuras em diagonais, elas correm e ficam torta, né? Então, a gente vamos costurando devagarzinho, botando o nosso dedinho assim, né? Para que fique bem certinho as nossas costuras, ok? Então, a mesma coisa que eu vou fazer desse lado, eu também vou fazer desse lado, e o nosso bloco já vai estar finalizado, ok? E eu volto com vocês já com o bloco finalizado. E aqui já temos o nosso bloco finalizado, ok? Bem, quem usa as réguas de margem sempre vai ficar com esse pequeno triângulozinho aqui, tá? Mas se eu coloco a minha régua aqui, ó, está exato, ó, a 1/4 de polegada da pontinha do meu triângulo para minha margem de costura, ó. Sim? Então, certinho. Sim? Então, as minhas pontinhas do meu bloco, dos meus triângulos, e não vão ficar comida, né? Quando a gente for fazer a união com outro bloco, né? Ou o que vocês forem fazer. Então, olha só, vocês seguindo os passos que eu passei para vocês, e se vocês percebem, o bloco não fica desengonçado, dizendo assim, né? Especialmente nesse triângulo, que como eu falei para vocês, se a gente corta na diagonal, a tendência disso é ceder, né? E o bloco fica todo assim, ó, né? Ondulado. Então eu prefiro fazer dessa maneira, que o meu bloco não fica nem torto, nem ondulado, e nem na hora que eu vou para minha máquina fazer a união com outros pedaços ou outros blocos, ele não fica desengonçado, dizendo assim. E, como eu falei para vocês, a medida finalizada é de 12 polegadas e meia, ó, está exato, 12 polegadas e meia, 12 polegadas e meia. E aqui esse que eu fiz para vocês, ele ainda não é o bloco definitivo que eu vou usar. Porque esse que eu fiz, eu usei uns retalhos, né? E usei assim umas cores chamativas para que vocês possam identificar as peças, ok? Mas quando vocês forem fazer, caso forem fazer em estampado, né? Como esse aqui, tá em tecidos estampado, né? Com uma combinação, eu aconselho que nesse triângulo e esse triângulo, vocês usem um sólido, né? Uma só cor, não use estampa, porque como a estampa vai ter essa união aqui, vai ficar como houve um atropelamento aí, né? Porque como essa peça, ela de longe dá a ilusão que é uma peça inteira, mas ela não é uma peça inteira, ok? Então eu aconselho vocês usarem nesse aqui e no centro, para que dê a profundidade, né? Que é uma estrela sobreposta a uma outra estrela, ok? E esse seria o tutorial do nosso bloco. Eu espero que vocês tenham gostado.
E lembrando, essas instruções vai estar na descrição do vídeo, ok? E o bloquinho que vocês fizerem, quem tem o meu contato, né, tanto em Facebook como no meu pessoal, né, e tanto aí na nossa comunidade, né, que é a nossa fanpage, vocês me enviam por inbox, que caso vocês não conseguirem publicar na nossa fanpage, que eu publico aí para vocês, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.